Você realmente acha que as pessoas chegam ao poder por acaso? Foram revelados alguns códigos que até pouco tempo atrás somente essas pessoas sabiam. Em 2013, uma pesquisa online realizada pela Universidade de Chicago estimou que 1,5% da população americana, cerca de 4,8 milhões de pessoas, acredita ter vendido sua alma. Embora os métodos dessa pesquisa sejam altamente questionáveis, práticas como essas são mais comuns do que você imagina. Nesse vídeo, você vai entender como certas pessoas efetivamente chegam ao poder e ainda como se defender de possíveis perigos que talvez você nunca tenha se dado conta que existem. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa citação de Lord Acton serve como um alicerce para compreender a relação complexa e muitas vezes obscura entre governantes e o oculto ao longo da história. Envolta em segredo, essa conexão revela a busca incessante por poder e controle, entrelaçando o pragmatismo da política com o misticismo e a crença em conhecimentos transcendentais. Desde as civilizações antigas até os reinos medievais, a figura do governante se via frequentemente envolta em uma aura de mistério e simbolismo. A necessidade de legitimidade e o desejo de fortalecer sua autoridade impulsionavam os líderes a buscarem fontes alternativas de conhecimento e poder. Videntes, astrólogos e místicos, com seus supostos poderes de prever o futuro e influenciar eventos, tornavam-se figuras importantes nos bastidores do poder. A crença nas artes esotéricas, como a astrologia e a alquimia, era vista como um caminho para acessar um conhecimento oculto, capaz de garantir o sucesso e a prosperidade do reino. Rituais secretos e símbolos místicos eram utilizados para fortalecer a imagem do governante e legitimar sua posição. A busca por orientação e conselho junto a praticantes do oculto era, portanto, uma estratégia para navegar os desafios da liderança, lidar com as incertezas do futuro e garantir a perpetuação do poder. Um dos exemplos mais inesperados e sombrios de práticas ocultas entre governantes está a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Durante seu reinado, Elizabeth I ostentava um estranho anel com um amuleto de esmeralda, presenteado pelo famoso mago e matemático John Dee. John Dee era um personagem intrigante na corte de Elizabeth I. Atuando como conselheiro real, Dee também era um estudioso dedicado do ocultismo, buscando conhecimento em alquimia, astrologia e magia. O anel dado à rainha era mais do que um adorno. A esmeralda, símbolo de proteção e sabedoria, era vista como um amuleto para garantir a segurança e o bem-estar da rainha. A crença no poder místico da pedra era widespread na época. Embora Elizabeth I não se envolvesse diretamente em práticas ocultas como Crowley, ela demonstrava interesse e tolerância em relação ao misticismo. Dee era um conselheiro de confiança, e a rainha apreciava seus conhecimentos e habilidades, mesmo que alguns os considerassem controversos. A relação entre governantes e o oculto, envolta em mistério e segredos, é permeada por diversas formas de manipulação. Ao longo da história, governantes e líderes utilizaram o misticismo e a crença em poderes sobrenaturais para propaganda e medo. A crença em entidades sobrenaturais e maldições era utilizada para incutir medo e obediência na população. Governantes se apresentavam como protetores contra o desconhecido, reforçando sua posição de poder. Rituais e símbolos, cerimônias místicas e símbolos carregados de significado eram utilizados para criar uma aura de poder e autoridade divina em torno do governante. Os mistérios que envolvem essa perigosa relação entre os códigos ocultos e os governantes também se estende por uma teoria que ganha cada vez mais credibilidade. Uma teoria que, com os avanços tecnológicos, pode se confirmar como real. A realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. Ao relacionarmos essa sábia frase de Albert Einstein, a teoria da simulação, outrora relegada ao campo da ficção científica, ganha cada vez mais adeptos e desafia as noções mais básicas da nossa realidade. Ela nos convida a questionar: o que vemos, tocamos e sentimos é realmente real? Ou estamos imersos em uma simulação computadorizada, similar a um videogame imersivo? Imagine um universo criado por um programador genial, onde as leis da física são manipuladas e a realidade se molda de acordo com a vontade do Criador.
Nesse mundo virtual, tudo é possível, desde a criação de vida artificial até a manipulação do tempo e do espaço. O argumento do simulacro, proposto pelo filósofo Nick Bostrom, é um dos pilares da teoria dessa misteriosa teoria. Ele nos convida a ponderar: se é possível criar simulações indistinguíveis da realidade, então é provável que já estejamos vivendo em uma delas. Imagine um futuro próximo, onde a tecnologia avançou a ponto de permitir a criação de simulações de realidade virtual indistinguíveis da realidade que experimentamos. Nessas simulações, os personagens teriam suas próprias vidas, experiências e crenças, sem saber que são simulados. Em meio a um mar de dúvidas e mistérios sobre os códigos da teoria da simulação, existem 3 exemplos que você com certeza já viveu e nem mesmo percebeu. A primeira experiência estranha que serve como forte argumento para essa teoria é o déjà vu, que é uma estranha sensação de ter vivido algo antes. Isso intriga e fascina a humanidade há séculos. Cientistas e filósofos debatem suas causas, desde explicações neurocientíficas até a possibilidade de experiências paranormais. Na teoria da simulação, déjà vu pode ser interpretado como um erro na simulação, um loop temporal que faz com que revivamos um mesmo momento. Algo que aconteceria devido à repetição de eventos, falhas na memória e simulações imperfeitas. Estudos de imagem cerebral mostraram que o déjà vu está associado à ativação do hipocampo, especialmente quando se trata de memórias de familiaridade, a sensação de ter conhecido algo ou alguém antes. A segunda experiência estranha, que também alimenta a hipótese de estarmos vivendo em uma simulação nesse momento, são as sincronicidades. As sincronicidades frequentemente envolvem coincidências altamente improváveis, como encontrar alguém em um lugar inesperado ou sonhar com um evento específico que se realiza posteriormente. Argumenta-se que a probabilidade desses eventos ocorrerem puramente por acaso é extremamente baixa, sugerindo que podem ser resultado de uma realidade simulada, onde certos eventos são programados para ocorrerem de maneira coordenada. Muitas vezes, as sincronicidades envolvem padrões ou conexões aparentemente significativos entre eventos ou experiências separadas. Por exemplo, alguém pode receber uma mensagem inesperada de um amigo enquanto pensa intensamente nele, ou encontrar um objeto específico enquanto reflete sobre uma questão importante. Esses padrões podem ser interpretados como sinais de que a realidade está sendo manipulada de alguma forma para refletir nossos pensamentos, desejos ou intenções. Algumas pessoas relatam uma sensação de que as sincronicidades estão os guiando ou os direcionando de alguma forma. Por exemplo, alguém pode experimentar uma série de coincidências que os levam a tomar uma decisão importante ou a seguir um determinado caminho na vida. Essa sensação de guiamento é frequentemente interpretada como evidência de uma inteligência ou propósito por trás da simulação. Em terceiro lugar, as experiências de premonições também oferecem fortes evidências a favor desse oculto segredo. O presente é a única coisa que temos. O passado é uma memória. O futuro é uma ilusão. Buda. A reflexão sobre premonições nos leva a considerar a natureza do tempo e da realidade. Quando eventos futuros são previstos com precisão, questionamos a linearidade do tempo e a possibilidade de que o futuro já esteja de alguma forma definido. Essa reflexão nos leva a explorar a ideia de que a realidade pode ser mais complexa do que imaginamos, abrindo espaço para especulações sobre a natureza da existência e do universo. Desafio à causalidade linear. A ideia de prever o futuro desafia a noção de causalidade linear, que sugere que eventos futuros são determinados pelas condições presentes. Se as premonições são precisas, isso implica que o futuro pode ser conhecido antes que ele realmente ocorra, o que pode ser mais compatível com uma realidade simulada onde o tempo pode ser manipulado de alguma forma. Sensação de vazamento de informações. Algumas pessoas que experimentam premonições descrevem uma sensação de vazamento de informações do futuro para o presente. Isso levanta a questão de como essas informações podem ser acessadas antes de os eventos ocorrerem, sugerindo a possibilidade de que a realidade seja simulada e que essas premonições possam ser resultado de falhas no sistema simulado. Esses e outros códigos ocultos
continuam sendo primordiais para a manutenção do poder de muitas autoridades que utilizam de conhecimentos não divulgados ao público para exercer forte influência. Nesse momento, está aparecendo um vídeo em sua tela. Nesse vídeo eu te mostro como a lei da suposição pode mudar sua vida e como esses estranhos segredos podem fazer a diferença na manifestação de seus desejos. Recomendo que assista. Te vejo lá.